Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal lá em Brasília da oposição parece que está preocupado agora, porque ao que tudo indica a tese do impeachment parece que ela está se enfraquecendo a cada dia, né? O que está deixando ali o pessoal do lado oposto bem preocupado, porque eles estavam contando que esse seria o contexto ideal para a retirada do presidente Bolsonaro do poder. Por quê? Eles viram na junção da crise internacional, econômica e de saúde, junto com a saída do ex-ministro da Justiça, viram isso como uma combinação perfeita de fatores para realizar o seu tão sonhado plano, né? Mas aí o cenário foi mudando e parece que os múltiplos caminhos que levariam para esse fim estão ali se enfraquecendo e fechando essas possibilidades, né? Primeiro, o depoimento do ex-ministro liberado à imprensa no dia de ontem decepcionou muitos ali que esperavam grandes acusações e um calhamaço de documentos comprobatórios vindo, obviamente, de alguém que é um ex-juiz federal com mais de 2 décadas de carreira. Então o pessoal estava esperando ali coisas grandes, né? Depois nós vimos também a grande mídia já está até reclamando, né, que a Procuradoria-Geral da República não está vendo, nesse caso, muitos fundamentos para uma futura denúncia contra o presidente. A própria Folha de São Paulo disse, em matéria recente, né, abre aspas, em conversa com pessoas próximas, Augusto Aras tem dito que é impossível que o inquérito prospere para uma denúncia contra o presidente, tá? Então isso aí, eles estão ficando preocupados. Com isso, né, restava aos opositores ali uma atuação mais firme do Supremo contra o presidente. Mas o que a gente viu nos últimos dias foi uma espécie de postura até mais apaziguadora por parte de alguns ministros ali da nossa Corte Suprema, né? Numa entrevista recente ao UOL, o ministro Marco Aurélio Mello, ele criticou a decisão do seu colega Alexandre de Moraes, que acabou interferindo, né, barrando a posse do Alexandre Ramais como diretor-geral da Polícia Federal. E aqui eu vou passar aqui alguns trechos para vocês dessa entrevista com o ministro Marco Aurélio Mello para vocês entenderem ali como é que está a atmosfera dentro do Supremo. O ministro disse o seguinte nessa entrevista do UOL. Abre aspas, houve uma decisão de um integrante do Supremo, o mais novo integrante do Supremo, simplesmente afastando a eficácia de um ato do presidente da República, eleito com mais de 57 milhões de votos. Então, surgiu essa grande perplexidade. Quem fica mal é o delegado da Polícia Federal, que não tomou posse do cargo e, ao que tudo indica, tem perfil de vida profissional elogiável. Para ele, foi algo nefasto. Agora, o desgaste institucional se mostrou muito grande, não só do presidente, como do próprio Supremo. Não é o fato de o Supremo não ter um órgão em cima dele que o levará a forçar a mão em certas matérias. Pelo contrário, temos responsabilidade maior no exame das matérias. Eu penso que se avança um pouco, às vezes, e se invade uma área que não é designada ao Supremo. Essa foi a fala do ministro ali o Marco Aurélio Mello. Já o ministro Barroso, numa entrevista que ele concedeu à Globo News para Cristiana Lobo, no último dia 3 de maio, ele também não quis criticar o presidente quando foi perguntado sobre isso pela entrevistadora, né? Ela perguntou o seguinte para ele nessa entrevista, abre aspas, eu queria perguntar para o senhor se o fato de o presidente da República participar tão ativamente de dentro de um prédio símbolo da presidência da República, o Palácio do Planalto, do Poder Executivo, participar de uma manifestação como essa, se esse fato vem com um caráter de gravidade na leitura do senhor. Diante disso, o ministro Barroso respondeu o seguinte, olha, Cristina, primeiro eu gostaria de observar que quando eu aceitei um convite para participar, ainda lá na sexta-feira, nós iríamos falar sobre impactos aí da crise de saúde, sobre eleições, risco de adiamento das eleições, prorrogação, essa era a nossa agenda. E é verdade que os fatos no Brasil acontecem com uma velocidade impressionante e surpreendente. Portanto, eu não teria vindo ao programa para falar sobre esses fatos, a verdade é essa. Porém, cumpri a minha palavra. Estou aqui e vou falar na medida do possível, né? Então, o ministro ali também, ele preferiu não entrar nessa seara polêmica, né? Então, pessoal, parece que a disposição do Supremo de construir um embate ali com o presidente não está muito forte, não. Um outro aspecto também que enfraqueceu a força que a oposição estava tendo ali foi o fato de que o novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro ele acabou sendo um nome sem qualquer
a ligação com o presidente Bolsonaro. Chegou-se a um nome que foi bem aceito, inclusive até pela corporação, e que tem um currículo respeitável, tá? Tássio Musi, que é como ele é conhecido, Tássio Musi Carvalho Carneiro, ele é delegado da Polícia Federal desde 2003 e já atuou como procurador-geral do Banco Central do Brasil entre 2000 e 2003 na área de consultoria de direito bancário e de dívida pública. Tem uma formação acadêmica robusta, bacharel em Direito, concluído em 1999 pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Além disso, também contando com um curso de pós-graduação ali, pós-graduação estrito sensu, mestrado, concluído em 2004 na Universidade Federal de Minas Gerais, e também doutorado, ele tem doutorado sim em Direito Empresarial, concluído em 2015 também pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. A partir de 2017, passou a atuar como diretor adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Nessa função, ele tinha algumas atuações expressivas, como, por exemplo, estruturar e implementar ações de governo para a cooperação jurídica internacional, inclusive ali em assuntos de extradição e recuperação de ativos, além de exercer a função de autoridade central para o trâmite dos pedidos de cooperação jurídica internacional, inclusive ali em assuntos de transferência de pessoas condenadas e de execução de penas, coordenando também e instruindo pedidos ativos e passivos. Também participava da negociação de acordo de cooperação jurídica internacional, também com vários assuntos ali dentro desse universo da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e também coordenando a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, tá? A delegada Tânia Prado, por exemplo, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e também diretora regional da ADPF, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, disse que, abre aspas, a indicação do Dr. Tássio Musi é positiva, diante de todo o seu histórico, inclusive no Rio, tá? E ele é especializado, portanto, em crimes financeiros e foi coordenador da Lava Jato no Rio de Janeiro, tá? Responsável por grandes operações da Polícia Federal no Rio, como as que desencadearam em 2017 a prisão de Sérgio Cabral e Ike Batista. E então é alguém que tem atuação na própria Lava Jato, tem aí um currículo sólido e não é nenhum desses nomes que possivelmente seriam indicados pelo presidente, os nomes que estavam assim ditos como indicações do presidente eram o Alexandre Saraiva, e também o Rodrigo Bartolomei, que estavam ali, o pessoal da mídia achando que esses iriam assumir, mas na verdade foi indicado o Musi e foi uma indicação muito bem recebida pela Polícia Federal. Então, pessoal, parece que a galera da oposição está se encontrando num beco sem saída, porque o universo lá também na Câmara, no Poder Legislativo, está mudando, uma vez que o presidente está estabelecendo uma nova base de apoio ali, se aproximando de setores lá tradicionais ali da política, e isso vai enfraquecendo os caminhos para poder tentar tirar o presidente Bolsonaro. Vamos ver como é que isso vai caminhar essa semana, se fatos novos surgirão, como é que isso tudo vai se desenrolar, mas como o próprio ministro Barroso falou, no Brasil as coisas acontecem com uma velocidade impressionante e surpreendente. É por isso que a gente tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo. E eu agradeço a você pela sua audiência e deixo o convite aqui para você se tornar membro do canal. Quem é membro do canal está tendo acesso exclusivo essa semana ao curso Um Guia para Entender a Filosofia de Hoje, onde eu explico por que a filosofia adota hoje em dia uma postura relativista, partindo do trabalho do Friedrich Nietzsche, passando pelo Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Richard Rorty, e vocês vão entender isso tudo, como é que a filosofia lá moderna com Descartes, passando depois por Kant, e Edmund Husserl, Martin Heidegger, como é que eles chegaram até essa filosofia da desconstrução que a gente vê dentro do cenário pós-moderno hoje. O curso vai estar liberado para vocês exclusivamente essa semana e, além disso, quem se torna membro também tem acesso ao vídeo exclusivo às 8 da noite todos os dias, chamado Direto do Bunker, onde a gente está falando sobre estratégia de engenharia social,
operações psicológicas, desinformação, manipulação. E hoje também lembro a vocês que a gente começa uma grande promoção na livraria Daniel Lopes, vale a pena você dar uma olhada, desconto de até 60% em títulos importantíssimos, tá bom? Ao meio-dia, essa semana eu não estou fazendo a nossa live do meio-dia, mas a gente se vê, se Deus quiser, às 3h30 com a nossa live da tarde. Espero vocês às 3h30 aqui no canal Daniel Lopes para a gente continuar a nossa conversa analisando tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Um abraço, galera. Obrigado pelo apoio. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, tá bom? Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like. Um abraço, galera. Valeu!